Boas notícias geram bons pensamentos e produzem bons sentimentos. Bom dia! A boa notícia de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 38. Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Durante os mais de 3 anos de ministério, Jesus afirmou muitas vezes aos seus discípulos que sofreria e passaria pela morte, mas que depois disso ressurgiria. Entretanto, provavelmente durante aquele período, eles estavam admirados demais com os grandes feitos de Jesus para compreender o que aquilo significava. Agora, depois da crucificação e morte de Jesus, talvez estivessem atônitos e amedrontados demais para se lembrar do que Jesus havia predito. Mesmo apresentando-se com o conhecido "Paz seja convosco", ainda assim os discípulos ficaram assustados e em dúvida se de fato era Jesus que estava no meio deles. Ele precisa então mostrar as suas mãos e seus pés e permitir que os seus discípulos o toquem, para que percebam a realidade da sua ressurreição. Assim, muitas vezes estamos nós, algumas vezes eufóricos demais, outras desanimados demais. De extremo em extremo, frequentemente perdemos a capacidade de discernir a realidade das coisas. Esquecemos facilmente aquilo que a palavra nos revela e garante: sou eu mesmo. É a afirmação enfática de Jesus. Os discípulos tiveram dificuldade para perceber e discernir. Não podemos culpá-los, pois muitas vezes agimos da mesma forma. Basta surgir uma dificuldade qualquer, uma angústia em nosso coração e perdemos a capacidade de perceber a presença real do Cristo ressuscitado em nossas vidas. Entretanto, precisamos lembrar sempre que Ele continua no controle de todas as coisas, apesar das situações ao nosso redor. E quando achamos que tudo está acabado, quando não nos resta mais nenhuma esperança e estamos tomados de medo e dúvida, Jesus rompe as circunstâncias mais difíceis e se revela: sou eu mesmo. Que conforto podermos contar sempre com Jesus, com aquele que venceu até mesmo a morte e se apresentou como o Cristo ressuscitado. Se você puder, feche os teus olhos e ore comigo. Querido Pai Celeste, te agradecemos pela boa notícia de hoje, pois quando a dúvida bate à nossa porta e a insegurança se apresenta diante de nós, podemos contar com a presença real do nosso Senhor amado Jesus Cristo de Nazaré, pois quando o buscamos de todo o nosso coração, Ele se apresenta a nós dizendo: sim, sou eu mesmo. Toquem e vejam. Que ainda hoje possamos tocá-lo com o nosso coração e as nossas orações, porque Ele nos ampara, nos guia e nos acolhe. Aos fracos e abatidos pedimos pelo teu consolo, aos doentes rogamos pela cura, aos desempregados que encontrem um emprego, para que assim tenham os recursos necessários para sustentarem suas famílias. Rogamos que o Senhor nos abençoe, bem como nossa família e os nossos amigos. Oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Um ouvido aberto é o único sinal acreditável de um coração aberto. Deus te abençoe.